O que acontece quando uma mulher à beira da ruína adormece no ombro do homem mais poderoso da Inglaterra? Esta é a história de um escândalo que começou com exaustão e terminou em revelações que abalaram a alta sociedade. Se você ama romances de época, onde a justiça prevalece e o amor desafia todas as probabilidades, inscreva-se agora no canal Diários da Nobreza e ative o sininho. E agora prepare-se, porque esta história, recuperada de diários esquecidos e registros de bailes antigos, vai mostrar que às vezes o maior risco é adormecer no lugar certo. A névoa de Londres naquela noite de outubro de 1823 era densa, carregada com cheiro de carvão queimado e estrume de cavalos. Arabella Sinclair esperava na esquina da Haymarket Street, os dedos dormentes mesmo dentro das luvas remendadas. Ela não deveria estar ali, uma jovem desacompanhada às 8 da noite, mas a necessidade tinha uma maneira de redefinir o apropriado. A carta de Mr. William Thorne prometera 5 libras por uma noite simples, acompanhá-lo à ópera como sua prima distante, comportar-se com discrição, não falar com ninguém. 5 libras, o suficiente para pagar o aluguel atrasado, comprar remédios para o pai, enviar algo para Thomas em Cambridge, onde seu irmão lutava para continuar medicina com bolsos vazios. Arabella sabia que havia algo errado na proposta. Thorne era um intermediário suspeito, fazendo arranjos que pessoas respeitáveis evitavam examinar. Mas quando se está afogando, não se questiona a corda jogada. A carruagem chegou. Thorne desceu, sorriso oleoso, olhos pequenos. Miss Sinclair, que pontualidade! O vestido é adequado. O vestido. Arabella havia passado 2 dias alterando um velho vestido de baile de sua mãe, tingindo com chá forte para esconder manchas amareladas. O resultado era apresentável à distância. De perto seria reconhecido pelo que era: pobreza vestida de seda falsa. Na Royal Opera House, o interior explodia em dourado e carmesim. Arabescos de cristal derramavam luz sobre damas em sedas parisienses e cavalheiros em casacas perfeitas. Arabella havia estado ali antes, anos atrás, quando seu pai ainda era Richard Sinclair, comerciante próspero, antes que Lord Pemberton o traísse e o deixasse em ruína. Thorne a guiou até um camarote no 3º nível, respeitável, mas não prestigioso. "Espere aqui", ele disse. "Voltarei antes das luzes se apagarem." Ele não voltou. As luzes diminuíram. A orquestra começou. Arabella esqueceu tudo quando La Traviata se desenrolou no palco. A história de Violeta, a cortesã que se apaixona e é destruída. Arabella conhecia cada nota de memória dos dias quando ter um professor de música era natural, não impossível. O primeiro ato passou como sonho. No intervalo, Thorne ainda não havia retornado. Arabella permaneceu no camarote vazio, desconfortável demais para circular onde seria questionada. O segundo ato começou. A música era mais suave e melancólica, e Arabella estava exausta. Havia acordado às 5 para servir Lady Pembroke, a viúva tirânica para quem trabalhava. 6 horas lendo novelas insípidas enquanto recebia insultos. Depois correra para casa, ajudou o pai, remendou roupas, preparou-se para esta noite. O camarote estava quente, abafado. Seus olhos começaram a pesar. Ela lutou contra o sono, piscou vigorosamente e endireitou a postura. Mas a exaustão era uma maré. Seus olhos fecharam. Apenas por um momento pensou. Arabella não percebeu quando sua cabeça tombou. Não percebeu quando se inclinou, buscando apoio, e certamente não percebeu as cabeças virando nos camarotes opostos. Nathaniel Gray, duque de Ravenswood, havia notado a jovem desde que ela entrou. Ela parecia deslocada, desconfortável em pele emprestada, vestido datado, joias falsas, postura perfeita de quem havia tido governanta. Mas o que chamou sua atenção foi como ela assistia à ópera. Com fome, com intensidade que sugeria algo precioso, roubado.
Nathaniel entendia sobre coisas roubadas. Ele havia roubado 6 anos fugindo para o continente após brigar com Edmund, recusando voltar mesmo quando seu irmão implorou. E então Edmund estava morto, caído do cavalo, e Nathaniel era duque de um título que nunca quis e culpa que o consumia. Havia algo errado com a morte de Edmund. As cartas mencionavam dívidas de jogo e pressões de certos cavalheiros. E Thunder, o cavalo de Edmund, era o mais dócil dos estábulos. Cavalos dóceis não derrubavam cavaleiros experientes sem razão, mas Nathaniel não podia investigar abertamente. Então, participava de eventos sociais, esquivava-se das mulheres que sua tia Lady Octavia empurrava sua direção, especialmente Lady Victoria Ashworth, a loira gélida que Octavia decidira ser a futura duquesa. Esta noite, Nathaniel havia vindo sozinho, mas não estava sozinho no camarote. William Thorne havia entrado silenciosamente. Vossa Graça, negócios relacionados ao falecido duque. Certas dívidas. Lord Marcus Ashworth espera resolução. O irmão de Victoria. Nathaniel sentiu gelo em sua espinha. Que dívidas? Dívidas de jogo. Seu irmão tinha sorte variável nas mesas. Edmund. Jogando? Nathaniel não acreditava, mas Thorne já se levantava. A jovem no camarote oposto é minha acompanhante. Por favor, não a reconheça socialmente. Ela não é de nossa classe. Thorne partiu. Nathaniel olhou novamente para a jovem. Thorne a trouxera como disfarce, depois a abandonara. Ele observou quando ela lutou contra o cansaço. Viu quando seus olhos fecharam quando adormeceu. E então percebeu os olhares. Lady Octavia, Victoria, matronas, todas olhando com choque e deleite. Nathaniel seguiu os olhares e entendeu. Ilusão de ótica perfeita, os ângulos dos camarotes, a iluminação. Para qualquer observador, parecia que a jovem estava em seu camarote, dormindo contra seu ombro. Ele deveria corrigi-los. Mas então pensou em Thorne mencionando Marcus Ashworth. Em Victoria, observando, esperando que ele corresse para explicar. Uma ideia formou-se, perigosa, impulsiva, perfeita. Nathaniel não se mexeu, não corrigiu nada. Acomodou-se como homem à vontade e voltou a atenção ao palco. Deixe-os olhar. Os leques começaram a agitar furiosamente. Sussurros se espalharam. Lady Octavia ergueu óculos de ópera. Victoria parecia prestes a estrangular alguém, e Nathaniel Gray sorriu pela primeira vez em 6 meses. O segundo ato terminou. Aplausos trovejaram. Arabella despertou com um sobressalto violento. A desorientação bateu. Onde estava? Por que tanto barulho? Então memória voltou. A ópera, ela havia adormecido. Pânico subiu em sua garganta. Quanto tempo dormira? Alguém notara? Ela olhou ao redor. Thorne ainda ausente. Então sentiu os olhares. Agudos, focados, carregados de escândalo. Lady Octavia Gray estava de pé, óculos erguidos, fixos em Arabella com intensidade de falcão. Ao lado, uma loira de beleza impressionante olhava com desprezo. 3 outras mulheres sussurravam atrás de leques. O sangue de Arabella congelou. Por que estavam olhando para ela assim? A cortina do camarote se afastou. Um desconhecido entrou. Alto, presença militar e aristocrática. Cabelos escuros, olhos azul profundo, traços de mármore. Roupas de noite perfeitamente cortadas. Poder emanando dele naturalmente. Miss! Sua voz era baixa, precisa. Você criou uma situação interessante. Eu não entendo, senhor. Pelas últimas 40 minutos, você esteve adormecida. E devido a ângulos infelizes, metade da sociedade acredita que você dormiu contra meu ombro. O mundo inclinou. Seu ombro? Mas eu estava aqui. No camarote oposto. Sim, mas linha de visão criou impressão diferente. Ele gesticulou para Lady Octavia.
Aquelas damas acreditam que compartilhamos intimidade imprópria e estão decidindo como disseminar esta informação por Londres. Não, negação absoluta. Nós explicamos. Foi mal entendido. E acha que acreditarão? Jovem que ninguém conhece, trazida por Thorne, usando vestido de década passada? Contra a palavra de Lady Octavia Grey, que já decidiu que você é caça-fortunas? Mas você poderia dizer, você é o Duque de Ravenswood. Um duque. Maldição cósmica cruel. Vossa Graça, ela corrigiu automaticamente. Por favor, corrija-os. Minha reputação. Trabalho como dama de companhia. Qualquer escândalo e perderei tudo. Por favor. Algo tremulou em sua expressão. Sente-se, Miss. Sinclair, Arabella Sinclair. Sente antes de desmaiar e criar mais espetáculo. Ela sentou. Nathaniel permaneceu de pé. Onde está Thorne? Desapareceu após me trazer. Claro, cumpriu seu propósito. Entregar mensagem para mim. Você era disfarce. Ele a estudou. Quanto ele pagou? Vergonha queimou, mas ela ergueu queixo. 5 libras. E antes de julgar significa comida para a família, remédios para pai doente. Talvez meu irmão continue medicina. Não julgo. Calculo. 5 libras por constrangimento. Agora enfrentará meses de fofoca venenosa. Lágrimas arderam. Então o que faço? Não corrige. É tarde. Ele sentou ao lado dela. Mas há outra opção. Abraça o escândalo. Torna-se o que eles acreditam. Não entendo. Preciso de distração. Escudo contra planos matrimoniais de minha tia. Lady Octavia quer me casar com Victoria Ashworth. Aquela criatura gélida olhando com ódio. Estou sem formas educadas de recusar. O que tem a ver comigo? Você se torna meu interesse romântico, publicamente, por esta temporada. Você está louco, desesperado, e você me deu a oportunidade perfeita. Metade da sociedade já acredita. Por que não usar a nosso favor? Quando terminar, terá referências impecáveis, conexões, compensação. Será apresentada como amiga de minha irmã, Lady Beatrice, hospedada em Ravenswood House. Quando a temporada acabar, terminamos amigavelmente. Você parte com reputação intacta e futuro assegurado. E se sua tia investigar? Descobrirá que é filha de Richard Sinclair, traído por sócio nobre. Há simpatia nisso. Arabella pensou no pai, olhando para nada. Em Thomas, vendendo livros médicos. Nela mesma, servindo Lady Pembroke por 3 libras mensais. 3 condições. Seus olhos arregalaram. Você negocia comigo. Você precisa de mim tanto quanto eu desta oportunidade. Isso nos torna iguais. Quase um sorriso. Declare. Primeiro, família informada adequadamente. Carta ao pai, explicando posição como dama de companhia de Lady Beatrice. Razão respeitável, não esquemas. Concordo. Segundo, quando terminar, quero referências. Cartas que ajudarão governanta ou companhia. De Lady Beatrice, não de você. Minha irmã ajudará. Terceira? No momento que decidir realmente casar, isto termina imediatamente. Não serei escudo enquanto corteja outra. Posso ser pobre, mas não tola. Silêncio tenso. Ele estudou seu rosto. Então estendeu a mão. Minha palavra, todas 3. Temos acordo? Arabella olhou sua mão. Linha divisória. Pobreza respeitável ou desconhecido perigoso. Colocou sua mão na dele. Temos acordo. Aperto quente, firme. Ele segurou o momento extra, olhos fixos. Agora tornamos convincente, ofereceu o braço. Lady Octavia estará esperando. Preparada? Não, mas fazendo de qualquer forma. Coragem é fazer o que te apavora. Você se sairá bem. Saíram juntos. Conversas morreram. Leques abriram. Sussurros explodiram. Lady Octavia bloqueou o caminho. 60 anos, postura de rainha guerreira, vestido roxo com pérolas enormes. Nathaniel, que surpresa, e em companhia tão inesperada. Tia Octavia.
Apresento Miss Arabella Sinclair, amiga querida de Beatrice. Arabella curvou-se graciosamente. Lady Octavia, é honra. Sinclair, não conheço a família. De onde são? Yorkshire, minha senhora. Circunstâncias reduziram nossa situação. Maneira diplomática de dizer. Perdemos tudo. Lady Octavia entendeu. Fascinante. Como conheceu Lady Beatrice? Em Harrogate, Nathaniel interveio, visitando águas termais. Beatrice insistiu que eu a trouxesse para a temporada. Mentira suave, plausível. E sua empregadora atual? Lady Pembroke gentilmente me liberou para aceitar a hospitalidade de Lady Beatrice. Lady Octavia calculou. Victoria, querida, venha conhecer. Lady Victoria deslizou como serpente em seda. Linda, perigosa. Miss Sinclair, que vestido incomum. É vintage, insulto delicado, devastador. Pertenceu à minha mãe, preservo em sua memória. Sentimental. Victoria virou para Nathaniel. Vossa Graça, nosso compromisso amanhã? Tia Octavia organizou passeio. Esqueci completamente. Miss Sinclair chegará a Ravenswood House amanhã. Preciso preparar aposentos. Lady Octavia enrijeceu, ficando em Ravenswood House, como convidada de Beatrice pela temporada inteira. Você não me consultou. Não precisava. Ravenswood House é minha residência. Silêncio perigoso. Fúria de Octavia radiava como calor. Vejo. Será temporada muito educacional. Venha, Victoria. Partiram deixando destruição silenciosa. Sussurros alcançaram crescendo. Isso foi terrível. Arabella sussurrou. Foi perfeito. Agora todos sabem que está sob minha proteção. Ninguém ousará insultar abertamente. Guiou-a aos camarotes. Terceiro ato começará. Retorne ao assento. Sozinha? Já causamos escândalo suficiente. Parou na entrada. Carruagem virá ao meio-dia amanhã. Traga apenas o que pode carregar. Beatrice providenciará tudo. Vossa Graça. Nathaniel. Em privado me chame Nathaniel. Somos amigos íntimos, afinal. Nathaniel, obrigada por isto. Seja lá o que for. Algo passou por seu rosto. Não agradeça ainda. Pode acabar me amaldiçoando. Partiu. Arabella retornou ao camarote. Terceiro ato começou. Violeta morrendo lindamente, amor impossível consumindo-a até restar apenas tragédia. Arabella assistiu através de lágrimas não derramadas e se perguntou se havia cometido o maior erro de sua vida, ou seu único caminho para a salvação. A linha entre os dois era assustadoramente fina. A carruagem chegou precisamente ao meio-dia, como prometido. Arabella observava da janela da pequena sala de estar que compartilhava com o pai, suas poucas posses empacotadas em uma mala de couro rachado que já fora de sua mãe. Não havia muito para levar. 2 vestidos, além do que usava, roupas íntimas remendadas, a escova de cabelo com cabo de prata, que era tudo que restava das joias de sua mãe, e um livro de poesia de Byron que Thomas lhe dera no último aniversário. Você tem certeza disto, filha? Seu pai perguntou pela 10ª vez naquela manhã. Richard Sinclair parecia menor a cada dia, curvado pelo peso de fracassos que não conseguia esquecer. Seus olhos, outrora afiados com inteligência comercial, agora vagavam sem foco. Tenho certeza, pai. Arabella ajoelhou-se ao lado de sua cadeira, segurando suas mãos manchadas de idade. A carta do Duque de Ravenswood foi clara. Serei dama de companhia de Lady Beatrice pela temporada. É uma posição respeitável. E o pagamento... Ela hesitou sobre a mentira. O pagamento é generoso. Poderei enviar dinheiro para você e para Thomas. Ele acenou vagamente. Ravenswood. Conheço esse nome. O velho duque morreu, não foi? Caiu do cavalo. Sempre algo suspeito quando homens experientes caem de cavalos. Arabella sentiu um arrepio. Suspeito como, pai?
Mas Richard já estava se perdendo novamente em pensamentos distantes. Seu mãe usava um vestido azul quando nos casamos. Você se parece com ela naquele vestido verde, tão bonita, tão desperdiçada em um velho falido como eu. Não fale assim. Arabella beijou sua testa. Cuidarei de tudo. Prometo. A porta da frente bateu. A senhoria, Mrs. Crawford, entrou sem cerimônia como sempre fazia. Há uma carruagem lá fora que está bloqueando metade da rua, com um brasão ducal nada menos. Os vizinhos estão todos olhando pelas janelas como se a própria rainha tivesse vindo. Era hora de partir. O cocheiro que a ajudou a entrar na carruagem usava libré mais fina que qualquer roupa que Arabella possuía. Dentro, os assentos eram de veludo carmesim, macios como nuvens. Havia até uma manta de pele para suas pernas, embora o dia estivesse temperado. Enquanto Londres desfilava pelas janelas, Arabella observou a cidade se transformar. As ruas estreitas e sujas de seu bairro deram lugar a avenidas arborizadas. Edifícios de tijolos escurecidos transformaram-se em mansões de pedra branca. Trabalhadores e vendedores ambulantes desapareceram, substituídos por damas com parasóis e cavalheiros em cavalos lustrosos. Quando a carruagem virou para Belgrave Square, Arabella teve que controlar o impulso de fugir. Ravenswood House dominava um lado inteiro da praça. 4 andares de pedra calcária branca, colunas gregas flanqueando a entrada, janelas que refletiam o céu como espelhos. Não era apenas uma casa, era uma declaração de poder tão absoluto que questioná-lo seria absurdo. A porta se abriu antes que a carruagem parasse completamente. Um mordomo surgiu, perfeito em sua postura, sua expressão neutra, mas não hostil. Miss Sinclair, bem-vinda a Ravenswood House. Sou Thornton. Se precisar de qualquer coisa, deve apenas pedir. Ele a conduziu através de um hall de entrada que era maior que toda a residência de Arabella. Piso de mármore preto e branco em padrão de xadrez. Escadaria dupla curva com corrimão de mogno. Candelabros de cristal pendendo de tetos com afrescos. E em todas as paredes, retratos. Gerações de Greys olhando com aqueles olhos azuis penetrantes. Lady Beatrice a aguarda no salão verde. Thornton disse, guiando-a através de corredores que pareciam não ter fim. O salão verde era, de fato, completamente verde. Paredes em seda verde jade, mobília em veludo verde esmeralda, até as cortinas eram de um verde profundo como a floresta. E no centro de toda aquela vegetação estava a criatura mais radiante que Arabella já vira. Lady Beatrice Grey tinha 19 anos e toda a energia de um cachorro jovem. Cabelos escuros em cachos soltos, olhos castanhos quentes onde os de Nathaniel eram gelo azul, sorriso que iluminava a sala inteira. Ela não esperou apresentações formais. Simplesmente correu e abraçou Arabella como se fossem amigas de infância. Você veio. Nathaniel disse que viria. Mas eu estava tão nervosa que talvez tivesse mudado de ideia após conhecer tia Octávia ontem à noite. Ela pode ser aterrorizante quando quer, embora seja toda latido e nenhuma mordida. Bem, talvez alguma mordida, mas apenas se você realmente a irritar, e você não a irritou, apenas surpreendeu, o que é completamente diferente. Arabella piscou, tentando acompanhar o fluxo torrencial de palavras. Respire, Beatrice. Veio uma voz da porta. Nathaniel entrou, muito diferente do duque austero da ópera. Sem casaca formal, apenas colete e mangas de camisa, cabelos ligeiramente despenteados, como se tivesse passado as mãos neles repetidamente. Ele parecia mais jovem assim, e mais cansado. Miss Sinclair, vejo que sobreviveu ao transporte. Vossa Graça. Arabella fez reverência, subitamente consciente de que estava em sua casa, sob seu teto, dependente de sua caridade fingida. Nathaniel. Ele corrigiu gentilmente. Lembra-se,
E esta é Beatrice, minha irmã, que claramente esqueceu todos os modos que nossa governanta tentou ensinar. Não esqueci nada, apenas decidi que formalidade é entediante. Beatrice pegou a mão de Arabella. Venha, preciso mostrar seus aposentos. Nathaniel, você deveria estar trabalhando em sua caverna sombria, não assustando nossa convidada. Minha biblioteca não é uma caverna. É sim, escura, empoeirada, cheia de livros antigos sobre coisas deprimentes. Agora vá. Ela praticamente empurrou o irmão para fora antes de arrastar Arabella escadas acima. Os aposentos preparados para Arabella ficavam no segundo andar. Uma suíte completa com quarto, sala de estar privada e até um pequeno closet. As paredes eram cobertas com papel de parede em tons de creme e dourado. A cama tinha dossel com cortinas de seda. Havia uma escrivaninha junto à janela que oferecia vista para os jardins privativos. É muito, Arabella sussurrou, passando os dedos pela colcha de brocado. É perfeito, Beatriz corrigiu. E há mais. Ela abriu as portas do closet enorme. Dentro havia dúzias de vestidos. Vestidos de manhã, vestidos de tarde, vestidos de baile. Todos em tons que complementariam a coloração de Arabella. Madame Dubois enviou uma coleção inicial esta manhã. Amanhã você terá prova de roupa completa para o restante da temporada. Eu não posso aceitar tudo isto. Claro que pode. Você é minha querida amiga de Harrogate, lembra? Seria impróprio eu não providenciar seu guarda-roupa. Beatriz se sentou na cama, batendo no espaço ao lado. Agora, conte-me tudo. Nathaniel foi misterioso sobre os detalhes. Tudo que disse foi que você seria perfeita para nossos propósitos e que eu deveria tratá-la como verdadeira amiga. Arabella sentou cautelosamente. Ele não explicou o arranjo? Explicou que precisa de escudo contra tia Octávia e Lady Victoria. E que você precisa de posição e referências. Os olhos de Beatrice brilharam, mas não explicou como se conheceram realmente. Foi muito romântico. A ópera, você adormecendo, o escândalo. Foi mortificante. Mortificação é frequentemente prólogo para romance. Beatriz declarou com autoridade de quem lia muitos romances góticos. Meu irmão precisa de romance em sua vida. Ele tem estado horrível desde que Edmund morreu. Trabalha obsessivamente, evita eventos sociais e, quando vai, passa todo o tempo olhando para as pessoas como se fossem quebra-cabeças a serem resolvidos. Sinto muito sobre seu irmão. A expressão de Beatriz se escureceu. Edmund era maravilhoso, gentil, engraçado, tudo que um irmão mais velho deveria ser. Nathaniel e ele brigaram antes de Nathaniel partir para o continente. Algo estúpido sobre responsabilidade e dever. Nathaniel não voltou por 6 anos, nem mesmo para visitar. Então Edmund morreu e Nathaniel voltou, mas estava diferente, frio, fechado. E seu irmão, a morte dele foi realmente acidente. Beatriz olhou-a agudamente. Por que pergunta? Meu pai mencionou algo esta manhã. Disse que quando cavaleiros experientes caem, geralmente há mais na história. Seu pai é esperto. Beatriz baixou a voz conspiratoriamente. Nathaniel também acha que há algo errado. Tem investigado silenciosamente. Eu não deveria contar, mas já que será parte desta casa, deve saber. Edmund estava tendo problemas financeiros nos meses antes de morrer. Dívidas de jogo, dizem. Mas Edmund odiava jogos de azar. Dizia que apenas tolos apostavam o que não podiam perder. Então as dívidas eram falsas? Nathaniel acha que sim. Acha que alguém estava chantageando Edmund e que quando Edmund ameaçou expor o chantagista, Beatriz fez gesto de cortar o pescoço. Um arrepio percorreu Arabella. Isto era mais que um acordo social. Isto era perigoso. Lady Victoria, ela disse lentamente, seu irmão foi mencionado ontem, Lord Marcus Ashworth. Marcus é víbora.
Perdão, não deveria falar assim de Lorde, mas é verdade. Ele joga pesado, bebe demais, e há rumores de que trapaceia nas cartas. Se alguém estava extorquindo Edmund, a porta se abriu abruptamente. Uma mulher entrou sem bater, e Arabella reconheceu imediatamente. Lady Octavia Grey, ainda mais formidável à luz do dia. Beatrice, preciso de uma palavra com Miss Sinclair. Sozinha. Beatrice franziu os lábios, mas obedeceu, apertando a mão de Arabella encorajadoramente antes de sair. Lady Octavia caminhou lentamente ao redor do quarto, examinando tudo com olhos de falcão. Finalmente parou diante de Arabella. Sente-se, garota. Não sou monstro, apesar do que meu sobrinho possa sugerir. Arabella sentou na cadeira perto da lareira. Lady Octavia permaneceu de pé, posição de poder. Irei direto ao ponto. Não sou tola. Sei que este arranjo é exatamente isso, um arranjo. Nathaniel está usando você para evitar Victoria, e você está usando esta situação para melhorar circunstâncias deploráveis. Correto? Não havia sentido em mentir. Correto, minha senhora. Boa. Honestidade é refrescante. Lady Octavia sentou finalmente, sua postura perfeitamente ereta. Agora, direi o que penso. Você é completamente inadequada para meu sobrinho. Sem fortuna, sem conexões, família falida. Por todos os padrões que importam, é um desastre social. Cada palavra cortava, mas Arabella manteve a expressão neutra. Contudo, Lady Octavia continuou, Victoria Ashworth é ainda pior. Linda por fora, vazia por dentro. E seu irmão... Ela fez som de desgosto. Marcus é parasita. Há algo podre sobre os Ashworth. Não posso provar, mas sinto em meus ossos. Então por que empurrar o casamento? Porque achei que Nathaniel precisava de algo, qualquer coisa, para tirá-lo do luto. Victoria era conveniente, adequada no papel. Percebi meu erro quando vi como ele olhava para ela, como olharia para um móvel, sem sentimento algum. Lady Octavia inclinou-se para a frente. Mas quando olhei para você ontem à noite, após acordá-lo daquele sono infeliz, vi algo diferente, curiosidade, talvez até interesse, e pensei, talvez esta garota impossível seja exatamente o que ele precisa. Arabella não sabia o que dizer. Não me entenda mal, Lady Octavia continuou. Não aprovo. Este arranjo é ridículo e terminará em escândalo ou desilusão, mas não vou me opor ativamente. Se Nathaniel quer esta farsa, permitirei, sob uma condição. Qual, minha senhora? Não o machuque. Ele perdeu o pai há anos, a mãe quando Beatrice nasceu e agora Edmund. Perdeu demais. Se você está aqui apenas por ganho financeiro, se manipulá-lo ou explorar seu luto, eu a destruirei. Tenho poder para isso, entende? Perfeitamente, minha senhora. Mas posso fazer uma pergunta? Lady Octavia gesticulou permissão. Se acredita que os Ashworth são perigosos, por que não avisar Nathaniel diretamente? Meio sorriso apareceu nos lábios finos da mulher mais velha. Avisei. Ele ignorou o típico homem teimoso que é. Mas talvez, Miss Sinclair, você possa descobrir o que eu não posso. Você tem vantagem de ser subestimada. Victoria e Marcus não haverão como ameaça. Está me pedindo para espionar? Estou pedindo para manter os olhos abertos. Se os Ashworth estão envolvidos na morte de Edmund, quero provas e justiça. Arabella pensou em seu próprio pai, destruído por um nobre desonesto. Em Thomas, lutando contra um sistema manipulado contra pessoas como eles. Farei o que puder, ela prometeu. Lady Octavia levantou-se. Uma última coisa. O baile Penton é em 5 dias. Você acompanhará Nathaniel como sua parceira declarada. Victoria estará lá, esperando humilhá-la. Não dê essa satisfação. Use o vestido que Madame Dubois enviar, mantenha a cabeça erguida e lembre-se, você tem algo que Victoria nunca terá. O que, minha senhora? Você conquistou seu lugar.
Ela apenas herdou o dela. Há poder nisso, se tiver coragem de reivindicá-lo. Lady Octavia partiu, deixando Arabella sozinha com pensamentos turbulentos. Ela caminhou até a janela, olhando para os jardins verdes abaixo. Em 5 dias, enfrentaria a sociedade que a considerava intrusa. Em 5 dias, teria que convencer Londres inteira que pertencia ao braço de Duque. E em algum lugar nesta casa, Nathaniel estava investigando o assassinato de seu irmão, entrelaçando-a em jogo perigoso que ia muito além de arranjos sociais convenientes. A linha entre salvação e destruição estava ficando cada vez mais indefinida. E Arabella Sinclair, pela primeira vez em anos, sentiu-se estranhamente viva. Os 5 dias até o baile Penton passaram em turbilhão de preparação e descoberta. Arabella acordava cada manhã em lençóis de seda, tomava café da manhã em porcelana fina e passava horas com Madame Dubois sendo cutucada, medida e transformada em algo que mal reconhecia no espelho. Mas as noites eram de Nathaniel. Ele aparecia na biblioteca após o jantar, quando Beatrice se retirava e Lady Octavia voltava para sua própria residência em Mayfair. Sem formalismos, apenas 2 conspiradores cercados por livros e sombras. Edmund mantinha diário, Nathaniel disse na segunda noite, empurrando um livro de couro gasto pela mesa. Encontrei escondido atrás da estante em seu antigo quarto. Páginas arrancadas, mas o que resta é revelador. Arabella abriu cuidadosamente. A caligrafia era elegante, mas trêmula nas últimas entradas. 15 de março, 1823. Marcus Ashworth veio novamente. Insiste que devo 800 libras de noite no clube. Não me lembro de jogar tanto. Minha memória falha ou... A entrada seguinte estava rasgada. 2 de abril. Encontrei recibos, minha assinatura, mas não é minha letra. Alguém está falsificando dívidas em meu nome. Confrontarei Marcos amanhã. Amanhã nunca chegou, Nathaniel disse, voz tensa. 3 dias depois, Edmund estava morto. Oficialmente, caiu de Thunder durante a caçada. Mas Thunder foi encontrado pastando calmamente perto do corpo, sem sinais de pânico, sem ferimentos. Como se nunca tivesse derrubado o cavaleiro, Arabella completou. Como se Edmund já estivesse morto quando foi colocado no chão. Nathaniel olhou-a com algo próximo ao respeito. Exatamente meu raciocínio. Mas não há provas. O médico assinou atestado de morte acidental. O caso foi encerrado antes de começar. Porque duques não são assassinados por lordes endividados. Seria escandaloso demais para considerar. Precisamente. Ele passou a mão pelo cabelo, gesto que Arabella aprendera a significar frustração profunda. Marcos é cuidadoso. Victoria também. Eles circulam na melhor sociedade, sorriem nas pessoas certas, jamais mostram as garras em público. Mas no baile Penton, Arabella disse lentamente, estarão lá. E estarei ao seu lado, mulher que ninguém conhece, que todos subestimam. Não estou pedindo que se arrisque. Não está pedindo, estou oferecendo. Ela fechou o diário. Meu pai foi destruído por um homem como Marcos, nobre que sorriu enquanto roubava tudo. Se posso ajudar a impedir que os Ashworth façam o mesmo a outra pessoa, farei. Nathaniel a estudou através da luz de velas, e pela primeira vez desde que se conheceram, seu controle cuidadoso escorregou. Você é extraordinária, sabe disso? O calor que inundou Arabella não tinha nada a ver com a lareira. Sou prática, ela corrigiu, quebrando o momento antes que se tornasse algo perigoso. E preciso praticar valsa. Beatrice diz que meus passos ainda são rígidos demais. Ele levantou, estendendo a mão. Dance comigo agora. Não há música. Há sempre música se você escutar. Foi insanidade aceitar. Mas Arabella colocou sua mão na dele e ele a puxou para a posição de valsa, ali na biblioteca silenciosa. Sua mão na cintura dela queimava,
através das camadas de tecido. O cheiro dele, cedro e algo mais escuro, envolvia-a como névoa. Eles se moveram através do espaço estreito entre estantes, sem música além de seus próprios batimentos cardíacos. Nathaniel guiava com certeza que fazia Arabella esquecer de contar passos. Apenas seguia, confiava, deixava-se ser levada. No baile, ele murmurou, tão perto que ela sentiu as palavras contra seu cabelo. Victoria tentará humilhá-la. Comentários sobre seu vestido, sua família, sua adequação. Ignore tudo. E se não conseguir ignorar, então me procure. Estarei observando. Sua mão apertou levemente. Sempre estarei observando. Não deveria soar como promessa, mas soou. À noite do baile, Penton chegou com céu sem nuvens e lua cheia. Arabella levou 2 horas para se preparar, assistida por Alice, a dama de quarto que Beatrice insistira em designar exclusivamente para ela. O vestido era obra-prima, cetim cor de marfim, com detalhes em dourado, decote modesto, mas elegante, cintura minúscula que realçava sua figura. As mangas eram bufantes ao estilo mais moderno, terminando em luvas de seda que subiam até os cotovelos. No pescoço, colar de pérolas verdadeiras emprestado por Lady Octavia com mensagem: "Use-as bem." Alice arranjou seu cabelo em cachos elaborados, entrelaçados com fita dourada. Quando Arabella finalmente olhou no espelho, não reconheceu a mulher olhando de volta. Essa criatura era refinada, elegante, pertencente a bailes e duques. "Você está deslumbrante", Beatrice declarou da porta, ela mesma linda em azul celeste. "Nathaniel vai engolir a própria língua quando vir." Nathaniel, porém, não engoliu nada. Quando Arabella desceu a escadaria, onde ele esperava no hall de entrada, sua expressão permaneceu perfeitamente controlada. Apenas seus olhos traíram algo, alargando-se ligeiramente, escurecendo, enquanto a observava descer cada degrau. "Miss Sinclair", ele disse formalmente, oferecendo o braço. "Está preparada?" "Não, mas vamos de qualquer forma." O pequeno sorriso que curvou seus lábios valeu toda a ansiedade. A residência Penton brilhava como joia contra céu noturno. Centenas de velas iluminavam cada janela. Música fluía pelas portas abertas. Carruagens se alinhavam na rua, despejando lords e ladies em suas melhores sedas e joias. Quando Nathaniel ajudou Arabella a descer, ela sentiu o peso de dúzias de olhos. Sussurros começaram imediatamente, ondulando através da multidão como vento em trigal. "É ela, a garota da ópera. Quem diria que era bonita sob luz adequada? Ouvi que não tem nenhuma fortuna, nem um penny. Ravenswood deve estar desesperado para se rebaixar assim." Arabella manteve queixo erguido, sorriso fixo e mão firme no braço de Nathaniel. Ele cobriu seus dedos com os próprios, gesto breve mas reconfortante. "Respire", ele murmurou. "Você pertence aqui tanto quanto qualquer um deles." O salão de baile Penton era espetacular. Teto pintado com cenas mitológicas, paredes espelhadas, multiplicando a multidão ao infinito, piso de mármore tão polido que refletia os dançarinos como um lago calmo. A orquestra tocava em palco elevado, músicos em uniformes bordados a ouro. Lady Octavia encontrou-os imediatamente, resplendente em roxo profundo com safiras no pescoço. "Nathaniel, Miss Sinclair." Seus olhos avaliaram Arabella criticamente. O vestido ficou bem, as pérolas também. "Agora vão cumprimentar nossos anfitriões, antes que Lady Penton tenha apoplexia por falta de atenção." As apresentações se tornaram borrão. Lord isto, Lady aquilo, todos sorrindo educadamente enquanto os olhos dissecavam cada aspecto de Arabella. Ela sorriu até sua face doer,
Curvou-se até suas costas protestarem e respondeu perguntas com diplomacia que surpreendeu até ela mesma. De onde sua família é, Miss Sinclair? Yorkshire, minha senhora, embora tenhamos passado tempo em Londres quando meu pai estava nos negócios. E como conheceu Lady Beatrice? Através de amor compartilhado por literatura, minha senhora. Amizade verdadeira transcende circunstâncias. Resposta que soava bem sem revelar nada. E então, inevitavelmente, Victoria Ashworth apareceu. Ela estava ainda mais deslumbrante que na ópera, vestido de seda verde esmeralda que combinava perfeitamente com seus olhos. Diamantes cintilavam em sua garganta, pulsos, até entrelaçados em seus cachos loiros. Ao lado dela, seu irmão Marcus parecia uma versão masculina da mesma beleza fria, alto, loiro, impecavelmente vestido, com sorriso que não alcançava olhos calculistas. Vossa Graça. Vitória cumprimentou Nathaniel com reverência perfeita. Que surpresa vê-lo aqui. Pensei que ainda estivesse de luto. Luto não significa isolamento completo, Lady Victoria. Claro que não. Seus olhos deslizaram para Arabella com desdém mal disfarçado. Miss Sinclair, que vestido interessante. Madame Dubois, presumo. Reconheço o estilo. Embora... Ela inclinou cabeça pensativamente. O corte pareça um pouco caridoso, como se estivesse tentando disfarçar certas deficiências. O insulto era delicado como veneno em chá. Beatrice, ao lado deles, ficou boquiaberta e indignada. Nathaniel enrijeceu, mas Arabella sorriu. Que olho aguçado você tem, Lady Victoria. De fato, Madame Dubois é gênio em trabalhar com o que tem. Deve ser maravilhoso quando se nasce com vantagens tão óbvias que não precisa de ajuda de modistas talentosas. Foi cumprimento e insulto simultaneamente, sugerindo que Victoria precisava tanto de ajuda que nem notava. Marcus riu, som curto e surpreso. A Lady tem garras. Fascinante. Meu irmão aprecia a inteligência, Victoria disse friamente. Pena que seja raramente acompanhada de outras qualidades necessárias. Como fortuna, você quer dizer? Arabella manteve o tom leve. É verdade que alguns de nós devemos construir nossos próprios valores em vez de herdá-los, mas há algo profundamente satisfatório em conquistar o que se tem. Conquistar. Marcus repetiu a palavra como provando vinho. Palavra interessante. Implica batalha. Implica vitória sobre oposição. Seus olhos encontraram os de Nathaniel, e algo passou entre os dois homens. Algo escuro e desafiador. Falando em conquistas, Marcus continuou, ainda temos negócios inacabados, Ravenswood. Aquelas dívidas que seu irmão devia. Edmund não devia nada, Nathaniel disse, voz perigosamente suave. Como sabemos todos aqui. Tenho recibos dizendo o contrário, assinados pela própria mão dele. Recibos podem ser falsificados. O silêncio que caiu era carregado como ar antes da tempestade. Ao redor deles, conversas pararam. Pessoas viraram sentindo confronto. Victoria colocou a mão no braço do irmão. Marcus, não aqui, não esta noite. Mas Marcus sacudiu-a. Por que não? Estou cansado de jogar educadamente. Seu irmão devia dinheiro, Ravenswood. Muito dinheiro. E quando o confrontei-o, ficou violento. Ameaçou-me. É culpa minha que tenha sido imprudente na caçada depois? Estava acusando Edmund de suicídio enraivecido. Reescrevendo história na frente de testemunhas. Arabella sentiu Nathaniel tremer com fúria contida. Agiu por instinto, colocando a mão em seu braço, âncora gentil. Lord Marcus, ela disse calmamente, deve ser terrível carregar tal acusação. Deve mantê-lo acordado à noite, imaginando se poderia ter feito algo diferente, se poderia ter sido mais gentil, mais compreensivo, se talvez suas próprias ações contribuíram para a tragédia. Era uma absolvição envenenada.
Sugeria culpa enquanto fingia simpatia. Marcos olhou-a com ódio puro. Você não sabe nada sobre isto, garota. Sei sobre a perda. Sei sobre homens que mentem para cobrir as próprias transgressões. Arabella manteve voz suave, mas cada palavra caía como pedra em um lago silencioso. Sei que a verdade sempre emerge, eventualmente. Não importa quão profundamente enterrada. É ameaça? É observação filosófica, minha senhora. Mas se serve como ameaça, talvez seja porque há algo a temer. Victoria puxou Marcos com força desta vez. Vamos. Você está fazendo cena. Eles partiram, mas não antes de Victoria lançar um olhar venenoso para Arabella, promessa de retribuição. A orquestra começou a valsa, quebrando tensão. Conversas retomaram, embora muitos ainda observassem seu grupo com curiosidade faminta. Isso foi imprudente, Nathaniel disse baixinho. Foi necessário. Ele estava reescrevendo a história do seu irmão na frente de todos. E agora você é alvo. Victoria não esquecerá isto. Bem, Arabella virou-se para ele, encontrando seus olhos. Então que venha. Não tenho medo dela. Mentira. Estava apavorada. Mas recuaria agora seria abandonar tudo. Nathaniel segurou sua mão, levando-a para a pista de dança. Então dance comigo. Mostre a eles que você pertence aqui. A valsa começou. Eles se moveram juntos com graça que surpreendera até Arabella. Dias de prática na biblioteca, mas também algo mais. Conexão que tornava a dança sem esforço. Ao redor deles, outros casais rodopiavam, mas Arabella via apenas Nathaniel. A maneira como ele olhava para ela, não como duque para projeto de caridade, mas como homem para a mulher que admirava. Você foi magnífica, ele murmurou. A maneira como virou insultos de Victoria de volta para ela, como desafiou Marcos sem perder compostura. Aprendi com o melhor. Você faz isso constantemente. Faço. Controla salas inteiras apenas com presença. Faz pessoas se curvarem sem perceber que estão se curvando. Ela sorriu. É muito atraente, na verdade. Algo flamejou em seus olhos. Atraente. Intimidante. Quis dizer intimidante. Não, você disse atraente. Sua mão na cintura dela apertou. E agora estou me perguntando o que mais você acha atraente sobre mim. Isto era perigoso. Estava cruzando a linha que ambos haviam cuidadosamente mantido. Mas o baile, a música, a maneira como ele olhava para ela, tudo conspirava contra o bom senso. Sua inteligência, Arabella ouviu-se dizer. A maneira como resolve problemas como quebra-cabeças. Sua dedicação à memória de Edmund, sua gentileza com Beatrice, o fato de que, sob todo controle cuidadoso, você sente profundamente, apenas não deixa ninguém ver. A valsa terminou. Eles pararam no centro da pista, muito próximos, muito cientes um do outro. Arabella, ele disse, seu nome um sussurro perigoso. Não. Ela recuou. Não aqui, não agora. Mas já era tarde. Algo havia mudado entre eles, uma barreira cuidadosa quebrando. Beatrice apareceu, salvando-os de si mesmos. Nathaniel, Lady Octavia está chamando. Algo sobre procurar-nos imediatamente no terraço privado. Disse que é urgente. Encontraram Lady Octavia no terraço dos fundos, escondido da multidão por treliças cobertas de era. Ela segurava papel amarrotado, rosto pálido. Isto estava na carruagem. Alguém o colocou enquanto estávamos dentro. Nathaniel pegou, leu, e seu rosto endureceu em uma máscara de mármore. O que é? Arabella perguntou. Ele passou-lhe o papel. A mensagem era curta, em escrita desigual. Pare de fazer perguntas sobre Edmund ou a próxima morte será de alguém que ama. A garota seria bom começo. Arabella sentiu o gelo inundar suas veias. Me usaram como isca. Ela sussurrou. Todo este tempo, Marcos e Victoria me queriam próxima para ameaçar-te através de mim. Não funcionará, Nathaniel disse.
mas sua voz tremia. Você estará sob guarda constante. Não sairá de Ravenswood House sem escolta. Isso é vida de prisioneira. É vida de pessoa viva. Ele pegou seus ombros, forçando-a a olhar para ele. Não perderei você também. Entende? Não perderei você. A intensidade em sua voz, a maneira como suas mãos tremiam segurando-a, revelou a verdade que ambos haviam evitado. Isto não era mais arranjo. Nunca mais seria apenas arranjo, e isso os tornava ambos terrivelmente vulneráveis. Os 3 dias seguintes ao baile, Penton foram de prisão dourada. Nathaniel insistiu que Arabella não saísse de Ravenswood House sem um guarda armado. Até passeios pelos jardins eram acompanhados por 2 lacaios robustos. Lady Octavia aprovava as medidas. Beatrice protestava que era exagero. E Arabella sentia as paredes se fechando. Não posso viver assim, ela disse na 3ª noite, encontrando Nathaniel na biblioteca. Como pássaro em gaiola. Isto não é vida. É vida, ele respondeu, sem olhar dos papéis espalhados na mesa. Melhor que alternativa. A alternativa sendo morte? Você me superestima. Sou ninguém. Marcos e Victoria não arriscariam enforcamento por eliminar-me. Você é tudo menos ninguém. Finalmente ele olhou e havia algo feroz em seus olhos. E já provaram que matarão para proteger segredos. Edmund era duque, e isso não o salvou. Arabella aproximou-se da mesa, examinando os documentos. Recibos, cartas, registros de apostas. Encontrou algo novo? Talvez. Nathaniel este é o registro do clube onde Marcos afirma que Edmund jogou. Veja as datas. Arabella estudou. Todas quintas-feiras. Mas Edmund tinha compromisso de administração ducal todas as quintas. Beatrice confirmou. Era sagrado para ele. Exatamente. Edmund não podia estar nos 2 lugares. Alguém estava forjando não apenas assinatura, mas presença inteira. Nathaniel passou a mão pelo cabelo, gesto familiar de frustração. Mas sem uma testemunha disposta a admitir que Edmund nunca esteve lá, não posso provar nada. E se houver testemunha? Veio a voz da porta. William Thorne entrou, aparência mais gasta que quando Arabella o vira na ópera. Ele parecia ter envelhecido anos em semanas. Nathaniel levantou-se bruscamente. Como entrou? Thornton me conhece de antigas transações. Diz que tinha informação vital. Thorne olhou para Arabella com algo próximo de remorso. Miss Sinclair, devo desculpas. Não sabia que seria usada tão cruelmente quando aceitei levá-la à ópera, mas sabia que era armadilha para sua graça. Sabia que Marcus Ashworth queria a mensagem entregue. Não sabia que incluiria ameaças de morte. Ele virou para Nathaniel. Estou aqui porque tenho consciência, mal como seja, e porque Marcos me usou também. Prometeu pagamento generoso por pequenos favores. Então, começou a exigir favores maiores, falsificar documentos, subornar testemunhas. Quando recusei, ameaçou expor todos os meus negócios menos legais. Estou preso tanto quanto vocês. Então nos ajude, Arabella disse. Testemunhe que Edmund nunca esteve no clube, que as dívidas são falsas. Minha palavra contra Lorde seria destruído. Thorne hesitou. Mas posso fazer melhor. Posso dar-lhes o falsificador. Nathaniel inclinou-se para a frente. Quem? Clerk chamado Pemberton. Jeremy Pemberton. Trabalha para vários cavalheiros, mantendo livros, copiando documentos. Tem talento para imitar caligrafia. Marcos o contratou para criar dívidas de Edmund. Arabella sentiu o nome como soco. Pemberton. Como Lord Pemberton? O homem que arruinou meu pai? Seu filho, Thorne confirmou. Jeremy nunca perdoou o pai por perder fortuna. Vende suas habilidades a quem pagar, sem lealdade, sem moral. O círculo estava se fechando. A mesma família que destruíra o Sinclair
havia ajudado a matar Edmund Gray. Onde encontramos este Pemberton? Nathaniel perguntou. Ele frequenta uma taverna chamada The Gilded Rose, em Southwark. Todas as noites de sexta, joga cartas, bebe além de sua conta, fala demais. Thorne tirou o papel do bolso. Endereço e uma sugestão, se posso ser ousado. Pemberton é covarde. Confrontado com evidência de seu crime, dobrará como baralho de cartas, especialmente se o confronto for público, com testemunhas que Marcus não pode silenciar. Você está sugerindo armadilha, Arabella disse. Estou sugerindo justiça. Marcus e Victoria irão ao baile Langford amanhã à noite. É o evento final da temporada. Toda Londres estará lá. Thorne sorriu sem humor. Que melhor palco para a revelação dramática. Depois que Thorne partiu, Nathaniel e Arabella permaneceram na biblioteca planejando. Lady Octavia foi convocada, depois Beatrice. Ao amanhecer, tinha um esquema. É arriscado, Lady Octavia avisou. Se falharmos, Marcus processará por difamação, nos destruirá socialmente. Se falharmos, Nathaniel disse calmamente, Edmund nunca terá justiça. Isso é inaceitável. O baile Langford era ainda mais grandioso que o Penton. O último evento da temporada sempre era. Marquesa de Langford gastava fortuna para garantir que fosse inesquecível. Este ano tinha tema de jardim de verão. O salão foi transformado em floresta encantada, árvores em vasos, flores por todo lado, até pássaros vivos em gaiolas douradas. Arabella usava vestido novo, este em azul meia-noite, bordado com estrelas de prata. Parecia noite personificada. Cabelo solto em ondas, apenas uma fita de veludo azul mantendo-o. Nas orelhas, brincos de diamante que Nathaniel insistira em comprar. Não emprestados, ele dissera. Seus. Marcus e Victoria chegaram com costumeira grandiosidade. Ele em casaca preta com detalhes dourados. Ela em rosa pálido com rubis na garganta. Ambos sorrindo, como se não houvesse preocupação no mundo. Nathaniel esperou até que estivessem no centro de atenções, cercados por admiradores e invejosos. Então, moveu-se. Lord Marcus, sua voz cortou conversas como faca. Que oportuno encontrá-lo aqui. Há assuntos que devemos resolver, publicamente. Marcus virou, sorriso congelando. Ravenswood, este não é lugar nem hora. É exatamente lugar e hora. Você fez acusações contra meu falecido irmão, alegou dívidas, sugeriu desequilíbrio mental. Na frente de testemunhas, reescreveu a história de homem honrado para cobrir as próprias transgressões. Sala ficou mortalmente silenciosa. Cada olho voltou-se para eles. Victoria tentou intervir. Vossa Graça certamente pode discutir isto em privado. Não. Arabella apareceu ao lado de Nathaniel, Beatrice na outra, frente unida. Privacidade é privilégio de inocentes. Culpados prosperam em sombras. Como ousa? Victoria sibilou. Você não é nada. Ninguém. Sou testemunha. Tenho algo que você não tem. Verdade. Nathaniel acenou. Thornton, mordomo perfeitamente treinado, entrou com um homem de aparência miserável. Jeremy Pemberton, reconhecível por semelhança com o pai que Arabella ainda lembrava. Mesmo olhos fracos, mesmo queixo recuado. Este é Mr. Jeremy Pemberton, Nathaniel anunciou. Clerque profissional e, mais relevantemente, falsificador experiente. Mr. Pemberton, repita o que nos disse esta tarde. Pemberton olhou para a multidão, para Marcus, cujo rosto empalidecera visivelmente, e falou. Lord Marcus Ashworth me contratou para falsificar documentos. Dívidas de jogo em nome do falecido Duque de Ravenswood. Edmund Gray nunca esteve no clube. Nunca jogou. Marcus criou dívidas inteiras do nada. Explosão de sussurros. Marcus deu um passo para frente. Isto é ridículo. Este homem é criminoso, confesso. Por que alguém acreditaria?
Porque tem os documentos originais, Nathaniel interrompeu. Em sua própria caligrafia, Mr. Pemberton, instruções detalhadas de Marcos sobre quanto falsificar e quando, cartas discutindo o pagamento e, mais interessante, carta onde Marcos admite que Edmund descobriu fraude e precisava ser lidado antes que falasse. O silêncio era absoluto, mesmo a orquestra parara de tocar. Mentiras, Marcos disse, mas a voz tremeu. Todas mentiras de homem desesperado por atenção. Então explique isto. Lady Octavia avançou segurando o papel. Registro do médico que examinou o corpo de Edmund. Nota que arquivaram, mas não incluíram em relatório oficial. Contusão na têmpora consistente com golpe de objeto contundente. Lesão ocorreu antes da queda. Edmund não caiu do cavalo, Lord Marcos. Foi golpeado primeiro, depois colocado no chão para parecer acidente. Victoria agarrou o braço do irmão. Marcos, não diga nada. Precisamos de advogado. Mas Marcos estava desmoronando. Anos de mentiras cuidadosas entrando em colapso sob peso de evidência. Ele ia me arruinar, explodiu. Edmund descobriu sobre dívidas falsas. Ameaçou expor-me. Eu teria ido para a prisão, perdido tudo. Apenas quis assustá-lo. Seguiu na caçada. Confrontei-o, mas ele riu. Disse que não havia nada que eu pudesse fazer para detê-lo. Então eu... Sua voz quebrou. Não planejei. Foi impulso, pedra na mão. Um golpe, e ele caiu. Admissão. Confissão completa diante de 300 testemunhas. O caos erupcionou. Gritos, exclamações, damas desmaiando. Lord Langford chamou o guarda. Marcos tentou correr, mas foi contido por 2 criados. Victoria enfrentou Arabella, rosto contorcido em ódio. Você, isto é tudo culpa sua. Se tivesse ficado em sua sarjeta onde pertence. Se seu irmão não tivesse assassinado um homem inocente. Arabella respondeu calmamente. Nada disto seria necessário. Você sabia, não sabia? Sobre o assassinato? Protegi meu irmão. É isso que a família faz. Família não encobre assassinato. Isso é cumplicidade. Nathaniel virou para os guardas. Lady Victoria Ashworth também deve ser detida, como cúmplice. Enquanto levavam Marcos e Victoria, ela gritou ameaças e maldições. Mas foram diminuindo a distância, até restarem apenas ecos. O baile estava arruinado, naturalmente. Convidados partiram aos poucos, murmurando sobre escândalos sem precedentes. Mas alguns permaneceram. Aqueles genuinamente impressionados com a coragem de Nathaniel. Aqueles que sempre suspeitaram dos Ashworth. Lady Octavia aproximou-se de Nathaniel, tocando seu braço. Seu pai estaria orgulhoso. Edmund também. Apenas fiz o que era certo. Justiça raramente é simples assim. Você arriscou reputação, posição, tudo. Ela olhou para Arabella. Com ajuda considerável, devo admitir. Nos dias seguintes, Londres falou de pouco além do escândalo Ashworth. Marcos foi formalmente acusado de assassinato. Vitória de cumplicidade após o fato. Jeremy Pemberton virou testemunha da coroa em troca de sentença reduzida. O julgamento seria sensato. Mas para Nathaniel, a justiça já estava servida. Ele encontrou Arabella no jardim de Ravenswood House 1 semana após o baile. Ela estava sentada sob salgueiro, lendo Byron que ele lhe dera semanas atrás. Parecia pertencer ali, entre as rosas e a luz do sol. Nossa temporada está terminando, ele disse, sentando ao lado dela. Sim, ela fechou o livro. O acordo era até o fim da temporada. Marcos e Victoria foram neutralizados. Você não precisa mais de escudo. Não. E eu tenho referências de Lady Beatrice. Conexões em 1 dúzia de casas. Futuro assegurado. Tem. Ele virou-se para encará-la. Então por que a ideia de você partir me destrói? Arabella encontrou seus olhos. Porque em algum lugar entre ópera e agora, isto se tornou real. Quando? Para mim, a valsa na biblioteca,
quando você me guiou sem música e disse que sempre estaria observando. Ela sorriu tristemente. E para você? No baile Penton, quando Marcos ameaçou você e percebi que preferiria morrer do que deixá-lo machucá-la. Nathaniel pegou sua mão. Arabella, sei que o acordo era temporário. Sei que você merece melhor que Duque atormentado que mal sabe como sentir emoções. Mas eu... Ele respirou fundo. Eu te amo. Completamente. Terrivelmente. De forma que me apavora. Lágrimas arderam em seus olhos. Nathaniel, você não precisa responder agora. Não precisa responder nunca se não sentir o mesmo, mas precisava que soubesse. Precisava que entendesse que você transformou algo que era prisão em algo que parece liberdade. Eu também te amo, ela sussurrou. Tentei não te amar. Disse a mim mesma que era fantasia, que terminaria em dor. Mas amo você, sua inteligência, sua justiça, a maneira como protege aqueles que ama, até sua teimosia impossível. Ele riu, som genuíno de alegria. Case-se comigo. Não porque a sociedade espera ou porque é conveniente. Case-se comigo porque não quero passar um dia sem você. Porque quer construir algo real do que começou como fingimento. Sua tia aprova. Perguntei ontem. Ela disse, e cito, a garota tem mais espinha que metade dos lordes em Londres. Case-se com ela antes que ganhe juízo e fuja. Arabella riu através de lágrimas. E Beatrice? Está provavelmente escutando atrás daquele arbusto e prestes a explodir de emoção se não responder logo. Estou escutando, veio a voz abafada. Estou explodindo. Diga sim, Arabella. Sim, Arabella disse olhando para Nathaniel. Sim para tudo. Para você, para isto. Para a vida que não é fantasia, mas melhor que qualquer sonho. Ele a beijou ali, sob o salgueiro, enquanto Beatrice aplaudia e rosas balançavam na brisa. Foi começo e promessa. Foi real. 6 meses depois, no mesmo teatro de ópera onde tudo começara, Arabella sentou ao lado de Nathaniel no camarote ducal. Ela usava anel de casamento que brilhava à luz de velas, vestido de veludo verde que ele adorava. La Traviata tocava novamente aquela história de amor impossível e sacrifício, mas desta vez, quando Arabella sentiu seus olhos pesarem, quando inclinou-se contra o ombro de Nathaniel, não foi por exaustão ou desespero. Foi porque finalmente, pela primeira vez em anos, ela estava em casa. E desta vez, quando acordou para aplausos, não foi em pânico, mas em paz. Porque a mão de Nathaniel segurava a dela. Porque Beatrice sorria do outro lado, porque Lady Octavia acenava aprovadoramente de seu próprio camarote, porque às vezes os melhores finais começam com os começos mais improváveis, e às vezes adormecer no ombro do Duque é exatamente onde você deveria estar. E assim, nas páginas amareladas da história, encontramos a prova de que a vulnerabilidade pode ser o maior ato de coragem. Arabella Sinclair ousou descansar quando o mundo exigia que permanecesse alerta, e com isso despertou não apenas um duque, mas a verdade que todos tentavam esconder. Sua história nos ensina que justiça não conhece classes sociais, que amor não respeita conveniências, e que às vezes as maiores transformações começam com os gestos mais simples. Se você acredita em romances onde a coragem prevalece e o amor escolhe a verdade sobre a tradição, deixe seu like e inscreva-se em Diários da Nobreza. Porque há muitos segredos ainda enterrados nos baús da aristocracia, muitas histórias de homens e mulheres que desafiaram seu tempo e emergiram vitoriosos. E nós os desenterraremos, um por um, até que cada voz silenciada seja ouvida novamente. Obrigado por estar aqui. Você é a razão pela qual essas histórias voltam à vida.